paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus. Vamos antes orar ao Senhor, para que Ele venha falar conosco, nesta noite. Amém? Oremos então. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia que Tu nos concede, de estarmos juntamente com nossos irmãos, Pai, meditando, meu Deus, na Tua palavra. Toma a direção, Pai, dessa transmissão, para que tudo quanto aqui falarmos, Pai, provenha de Ti, e que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra e glória, Pai. Toma, Pai Santo, a minha vida em Tuas mãos, Pai. Me dirija em tudo, em nome de Jesus. Assim pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje eu queria, estar falando sobre as palavras de Jesus, Jesus, ele enfatiza muito com relação à sua palavra, de permanecer na sua palavra, de a gente estar guardando a sua palavra, Então nós vamos ver hoje, estar meditando a importância, das palavras de Jesus, porque nas palavras de Jesus é que nós temos vida, E quando nós fazemos, tudo de acordo com a palavra dele, é quando verdadeiramente a gente tem paz, a gente tem alegria, É quando estamos no centro da sua vontade, Então eu queria inicialmente aqui ler, para que a gente, Jesus, porque as palavras de Jesus são as palavras do Pai, Quando nós damos ouvido às palavras de Jesus, estamos dando ouvido à palavra do Pai, Então eu vou citar aqui um trecho do capítulo 12, só dos versículos 44 e 50, que dá uma visão, mais ampla da missão de Jesus, Então eu queria aqui vou ler aqui, no capítulo 12 do Evangelho de João, dos versículos 44 e 50. E aqui no último dia da festa, aqui Jesus clamou, se colocou de pé e disse: olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, Então, quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo também no Pai, E quem vê a mim, vê aquele que me enviou, Jesus, ele é a revelação do Pai, Quem vê Jesus, vê o Pai, Por que isso é importante, Porque Jesus, ele foi o enviado do Pai, E nós vamos ver que nós somos o enviado de Jesus, Então é importante isso, que as pessoas que nos veem, ver Jesus em nós, Assim como via, o Pai em Jesus, Porque Jesus, ele é a revelação do Pai, E nós somos a revelação de Jesus, Nós revelamos Jesus. Então Jesus diz assim, olha, no 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, Então Jesus é a luz que veio a este mundo, Quando a gente vê com relação a nós, hoje a luz do mundo somos nós, porque Ele nos enviou, Assim como Ele era a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, atualmente, Nós é que levamos,
salvação às pessoas, né? Nós é que mostramos o caminho a seguir, né? Então isso é importante, né? Esse trabalho, né? De a gente estar levando a palavra de Deus, né? Porque a gente vê como é que o mundo está hoje, né? Nós vemos aí situações de guerra, de fome, de pandemia, né? E a gente vê a necessidade que as pessoas têm da palavra de Deus, né? Porque muitos não conhecem a Jesus ainda, né? E Jesus, ele nos escolheu, né? E não só nos escolheu, ele também nos separou do mundo, né? Isso quer dizer assim, que quando Jesus, ele nos separou deste mundo, né? Nós passamos a ser responsabilidade dele, sabe? Ele que cuida de nós, né? Por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? Porque quando ele fala assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? E a gente sabe, o Pai é que sustentava Jesus, né? Assim como Jesus também nos sustenta, né? Jesus é a palavra, tudo é sustentado pela palavra, né? O mundo que foi criado, tudo, não só foi criado, mas ele é sustentado pela palavra, né? Então, tudo continua, né? Funcionando, né? Mas tudo é sustentado pela palavra, né? Então, importante isso, que a gente, quando nós nos apoiamos na sua palavra, nós somos sustentados pela sua palavra, né? Por quê? Porque a palavra dele é verdadeira, né? O Pai é a verdade, Jesus é a verdade, né? Então é importante isso, que a gente permaneça então na verdade, né? Jesus diz aqui no 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Assim também somos nós, né? Nós estamos aqui não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então, não cabe a nós ser juiz, não. Tem que ser assim, tem que ser assado, não. A nossa palavra tem que ser sempre de salvação, né? Nunca de condenação, nunca de acusação, né? E aqui diz aqui no 48, Jesus falando, todas as palavras que eu vou citar hoje são palavras de Jesus, né? É ele falando, né? Então ele diz assim, no 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, né? No dia da vinda do Senhor, né? No dia... Então, a palavra, né, que Jesus tem falado, tem pregado, essa é que o há de julgar, né? Então, por isso é importante a gente ouvir a palavra, né? Não só ouvir a palavra, mas praticar a palavra de Deus, né? Então, porque aqui no 49, Jesus diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, Jesus não falou nada de si mesmo, né? Tudo que Jesus falou foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Assim também somos nós, né? A nossa palavra tem que ser a palavra daquele que nos enviou, né? Então é importante isto, né? Que a gente seja discípulo do Senhor, né? Para ser discípulo, a gente vai ver, é necessário uma coisa, permanecer na sua palavra, né? Ficar na sua palavra, né?
porque é através da sua palavra que nós temos vida, né? E é através da sua palavra que nós recebemos dele o seu Espírito, né? E assim realizamos a obra de Deus, né? Porque na carne nós não realizamos a obra de Deus, nós realizamos a obra de Deus no Espírito, né? E aqui no 50 diz assim: e sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, a gente vê que a vontade do Pai é que nós tenhamos a vida eterna, né? Foi por isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Para nos dar o melhor, para nos dar vida eterna na presença dele, né? Então, é importante que a gente priorize, né? A vida eterna, né? Porque a gente sabe que não adianta nada ter tudo neste mundo se a gente perder a nossa salvação, né? Então é importante que a gente tenha a salvação, porque uma vez que nós temos a salvação, tudo quanto nós fizermos será lucro, né? Agora, se não tiver salvação, tudo quanto fizermos irá para o ralo, né? Não teria valor, não teria nenhum valor, né? Então, eu agora vou enfatizar aqui com relação à palavra de Jesus. Jesus fala várias vezes, né? A importância da sua palavra para a nossa vida, né? E nós sabemos quando somos obedientes à palavra de Deus, né? A gente vai ver que a única forma de provarmos o nosso amor a Ele é quando nós guardamos a sua palavra, né? Não é por outra forma, né? Por isso que é importante a gente guardar a palavra. Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? Então, Jesus diz aqui no 5:24, eu vou citar aqui vários versículos, onde Jesus ressalta a sua palavra, né? A importância da sua palavra, né? Então, inicialmente eu vou ler aqui, no capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, veja bem, olha como é importante, né, a palavra. Então, aqui Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra é aquele que está ouvindo a minha palavra, né? É aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, né? Quem enviou? O Pai, né? Não entrará em condenação. Aqui Jesus é uma afirmação de Jesus, né? Se nós dermos ouvido à sua palavra, está dizendo que nós não entraremos em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai passar, já passou, né? Uma vez que a gente guarde a sua palavra, dê ouvido à sua palavra, né? Então, isto é muito importante, né? No capítulo 6, versículo 63, né? Aqui diz assim, olha, Jesus falando, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então Jesus está dizendo, olha, a carne não tem proveito para nada. Então, o Espírito é o que vivifica, e é o Espírito, é através do Espírito que nós temos vida, né? Jesus disse que as palavras que eu vos disse, as palavras que ele já disse, né? São espírito e vida, né? A palavra, ela é espírito, né?
E através da sua palavra é que nós vamos receber do seu Espírito, né? Então é importante a palavra de Jesus. É diferente de qualquer outra palavra, né? Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela gera vida em nós, né? Então, aqui no 8:31, diz assim, aqui Jesus falando aos judeus, mas serve para todo aquele, né? Que permanece na sua palavra, né? Aqueles que permanecem, a gente vai ver, esses são os verdadeiros discípulos, né? Jesus é quem disse isso. Então diz assim, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, se a gente permanecer na sua palavra, primeiro, verdadeiramente seremos discípulos do Senhor, né? E aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, né? Como é que nós conhecemos a verdade, né? Quando nós recebemos do seu Espírito, o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade é o Espírito de Cristo, né? Aí nós conhecemos a verdade, né? Quando nós temos do seu Espírito, né? E aqui diz que a verdade vos libertará, né? Uma vez que o Espírito habita em nós, né? Esse Espírito é o Espírito de Cristo, né? Ele nos libertará das coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo, né? Vão perecer, né? Então é importante a gente separar, né? Porque as coisas do mundo a gente vê que não nos leva à salvação, né? Então é importante que a gente se liberte, né? Por quê? Porque Jesus, ele já nos tirou deste mundo, né? Então, esse não é o nosso mundo, né? Aquilo que o Senhor tem para nós, né? O que o Senhor tem para nós é vida juntamente com o Pai, né? Então, se Ele nos tirou, é porque é Ele que cuida de nós, né? E nós temos que simplesmente crer, né? Que Ele agora está no controle de tudo, né? E o que nós fazemos nós, né? Nós fazemos a sua vontade, né? Por quê? Jesus mesmo disse, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? E assim somos nós, né? Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, né? Mas fazer a vontade daquele que nos enviou. E que nos enviou? Quem foi que nos enviou? Jesus, né? A gente vai ver nos versículos seguintes, né? Que nós somos o enviado, né? De Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Jesus disse isto, né? Então, aqui no 8:31 é o que nós vimos aqui, né? Agora, 8:37, aqui é quando Jesus está falando justamente com os judeus, né? Bem seis que sois descendência de Abraão, né? Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então aqui os judeus, eles rejeitaram a palavra do Senhor Jesus, né? É o que Jesus está dizendo aqui, né? Porque a palavra de Jesus não entrava no coração deles, né? Porque não criam em Jesus, né? E então Jesus está ressaltando aqui
por que que eles procuravam matar a Jesus, né? Porque rejeitaram as palavras de Jesus, né? E aqui diz assim, no 8:51, né? 8:51, aqui Jesus falando, olha, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte, né? Nós já vimos isso lá em cima no versículo anterior, e aqui Jesus então repete essas mesmas palavras, né? Que aquele que guardar a sua palavra nunca haverá a morte, né? É uma promessa do Senhor. Então veja que a importância, né, de nós guardarmos a sua palavra, né? Porque Ele nos deu essa promessa de que nós nunca veríamos a morte, né? E assim somos salvos, né? Através da sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra, né? E nós temos que, então, somente crer na sua palavra, né? E aqui no 14, né? 14, capítulo 14, versículo 10, Jesus diz assim, olha, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Assim também nós, né? O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo que habita em nós é que realiza as obras, né? Por quê? Porque na carne nós não fazemos a vontade do Pai, né? Nós fazemos a vontade do Pai quando temos do seu Espírito, né? É por isso que é importante, né? Nós termos do seu Espírito, né? Porque a gente sabe que unidade não é somente estar junto, né? Unidade é quando nós temos o mesmo Espírito, né? Isso é importante. De termos esta união tanto com o Pai quanto com o Filho, né? E aqui no 14:23, esse versículo, né? Nós já citamos várias vezes, mas uma palavra que Jesus diz, né? Ele diz assim, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra, né? Há uma promessa do Senhor de vir fazer morada em nós, né? E uma vez que Ele faz morada em nós, Ele não sai, né? Ele fica conosco para sempre, né? É a garantia da nossa salvação. Ainda que o mundo passe por lutas, ainda que passe por tribulação, nós seremos preservados, porque nós estamos debaixo da proteção dele, né? Porque ele que nos escolheu, ele que nos tirou do mundo, né? E nós agora somos dele, nós somos ovelhas do seu pasto, né? Ele cuida de nós, né? Então é importante essa confiança, né? Crer na palavra, né? E aqui no 24, Jesus diz assim, quem não me ama, não guarda a minha palavra, né? Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, tudo quanto Jesus falou, foi tudo quanto ele ouviu do Pai, né? Jesus, ele era fiel, né? É um enviado fiel do Pai, né? Então, Jesus não falou nada de si mesmo. Tudo que ele ouviu do Pai, ele falou para nós, né? E nós, como é que nós levamos essa palavra ao mundo? A mesma palavra. Por quê? Porque nós temos que ser fiel
a Ele que nos enviou, né? Porque Jesus diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Então, a fidelidade tem que ser a mesma. Assim como Ele foi fiel ao Pai, nós temos que ser fiel a Ele, né? Levar a mesma palavra, né? Não a nossa palavra. A palavra que tem espírito e vida, nós já vimos, é a palavra dele, né? Que vai gerar vida, né? Então, é importante que a gente fale a palavra dele, né? Então, aqui no 15:3, aqui é da palavra, né? Porque a palavra também nos limpa, né? A palavra nos limpa, a palavra nos purifica, né? Então, aqui, Jesus está dizendo aqui no 15:3, olha, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a gente vê assim, que as palavras de Jesus, ela nos limpa, né? Ela nos purifica, né? A palavra de Jesus nos santifica, né? Jesus, quando orava ali ao Pai, intercedendo pelos discípulos, Jesus disse lá no capítulo 17, né? 17, tá mais aqui na frente, mas eu vou citar, porque Jesus diz assim, no 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Santificar quem? Santificar os discípulos na verdade que é a palavra do Pai, né? Então, nós somos santificados, nós somos separados para a verdade, né? A verdade que é a palavra do Pai, né? É na verdade que nós somos santificados, né? Então, veja como a palavra ela é poderosa em nossas vidas, né? A ponto de nos santificar, né? Então, nós não somos santos de nós mesmos, porque somos bonzinhos, somos isso ou somos aquilo. É a palavra que nos santifica, né? É por isso que não é importante a gente estar sempre ouvindo a palavra, né? E ser obediente à palavra do Senhor, né? As palavras de Jesus. Então, aqui no 15:7, veja bem, no 15:7, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz o seguinte, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, olha, se vós permanecerdes em mim, né? Então assim, ó, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, veja bem, a importância de nós guardarmos a sua palavra, né? A palavra dele tem que estar em nós, né? Se a palavra dele, se nós cremos em Jesus, e a palavra dele estiver em nós, aqui Jesus está dizendo que tudo quanto nós pedirmos será feito, né? Então, não adianta a gente pedir se a palavra dele não estiver em nós, né? Aí Jesus está dizendo, olha, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Promessa do Senhor, né? Jesus falando, né? De que tudo quanto, e pedireis tudo o que quiserdes, tudo, é tudo, né? E vos será feito. Olha a importância de a gente guardar a sua palavra, né? Então, a palavra dele tem que estar dentro de nós, nós temos que viver esta palavra, né? Não adianta aquele que ama o Senhor, realmente é aquele que guarda a sua palavra, né? É a única forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Ele, por tudo quanto Ele já fez, né? E por tudo quanto Ele fará, né? E pela vida eterna que nós temos através dele, né? Porque Ele pagou o preço justamente para que nós tenhamos vida, né? E vida com abundância, né?
uma vida eterna, né? Então, nós só temos benefício quando permanecemos na sua palavra, né? É onde nós temos paz, é onde nós temos alegria, né? E é onde nós descansamos, porque o que nos dá a paz é a certeza da salvação, porque se a gente não tiver essa certeza, a pessoa não tem paz, né? A paz, ela é importante assim, quando a gente tem a certeza da salvação, nós descansamos, sabe? Ainda que passamos por luta, por tribulações, a gente sabe que o Senhor está conosco, né? Então, nós não tememos, né? Nós vamos ver que lá no capítulo 17 que Jesus já orou por nós, né? Para nos livrar de todo o mal, né? Então aqui, no 17:6, né? E agora vamos passar aqui para o capítulo 17. Aqui Jesus dizendo, olha, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, né? Eram teus e tu nos deste e guardaram a sua palavra. Nós também éramos do mundo, nós separamos, né? Fomos separados por ele, né? Ele nos tirou deste mundo, né? Para sermos dele, né? E aqui Jesus está dizendo que o verdadeiro discípulo são aqueles que guardam a sua palavra, né? Então é importante isso, né? Para sermos discípulos é necessário guardar a sua palavra, né? Então é o que Jesus está dizendo aqui. No 17:8 diz assim, porque lhes dei as palavras que me deste, né? Ou seja, as mesmas palavras do Pai é o que Jesus trouxe para nós, né? E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que tu me enviaste, né? E nós cremos por quê? Porque é a mesma palavra do Pai, sabe? É por isso que Jesus enfatiza tanto. Olha, eu não falei nada de mim mesmo, tudo que eu falei foi que eu ouvi do Pai, né? Como é importante essa fidelidade, né? Quanto é importante que a gente fale a mesma palavra, né? Porque através da mesma palavra nós passamos a ter o mesmo Espírito, né? E essa unidade, ela é super importante, né? A gente vai ver que a unidade, lá no capítulo 17, né? A partir do versículo 20, né? Esta unidade, como ela é importante, nós vamos chegar lá, né? Deixa eu só aqui, vamos ler então do capítulo 20, né? Capítulo 17, a partir do versículo 20 diz o seguinte, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, né? Aqui a glória do seu Espírito, né? Quando Jesus, ele foi, depois de ter sido crucificado, né? Ressuscitou, né? Subiu ao Pai, e lá junto ao Pai Jesus foi glorificado, né? E quando Jesus retornou aos seus discípulos, ele recebeu, né, do Pai este poder para perdoar pecados, né? Para nos dar vida, né? E nos dar vida é através do seu Espírito. Quando nós recebemos o Espírito da vida, né, o Espírito Santo, passamos a ter vida, né? Então é importante isto.
E aqui no 23 diz assim, olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? A oração de Jesus é para que a gente seja perfeito em unidade, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, nós somos chamados para essa perfeição, essa unidade perfeita, né? E unidade perfeita, ela só é possível assim. Mesma palavra, mesmo espírito, as mesmas obras, né? Isso é importante. E aqui eu vou falar da importância das palavras de Jesus, né? De nós seguirmos as palavras de Jesus. Jesus diz assim, olha, no capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Verdadeiramente será alimentado, né? E saciará a sede da nossa alma, do nosso espírito, né? Esse pão é o que nos alimenta, né? Pão é a sua palavra, né? Que é o que nos alimenta. No 8:12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja quanto a promessa do Senhor, né? Lá no primeiro diz que nós nunca teríamos fome, nunca teríamos sede. Aqui diz que, mas teremos a luz da vida. Por quê? Porque nós não andaremos em trevas, né? Seguindo a Jesus, né? O mundo anda em trevas, né? Quem é que anda na luz? Somos nós que seguimos a Ele, né? Por quê? Porque Ele é luz, né? E nele é que nós temos vida, né? Jesus diz aqui no 10:9, 10:9 Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, né? A porta é o Senhor Jesus, né? Entrar pela porta é entrar pela sua palavra, né? Então é importante isso, que as pessoas, aqueles que entram pela porta, né? Esse é o verdadeiro pastor, né? Pastor das ovelhas, porque o inimigo, ele entra por qualquer brecha, qualquer lugar, né? Mas Jesus, ele entra pela frente, né? Ele entra no nosso coração pela porta. Se nós abrirmos a porta, ele entrará, né? E conosco ceará. Então Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então, nós sabemos aqui que Jesus, ele já deu a sua vida por nós, né? Por isso ele é o nosso bom pastor, né? O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, né? E nós somos ovelhas do Senhor. Isso quer dizer que é Ele que cuida de nós, né? Não somos nós mesmos, não. É Ele que cuida de nós, né? Então, o que nós temos é ter essa confiança, né? E saber que Ele cuida de nós, né? É importante isso para que a gente faça a vontade dEle, sabe? Porque às vezes muitos não faz a vontade de Deus. Por quê? Porque acha que se ele não se cuidar, né? Ele vai ter algum prejuízo, né? Ou confiando nas coisas que ele tem, né? Aquele jovem rico, né? Que perguntou a Jesus, né? O que farei para ter a vida eterna? Jesus diz assim, olha, você vai, vende tudo que tem, né?
dá aos pobres, depois você me segue. Mas aquele jovem rico não ouviu essas palavras, né? Então é importante isso, a nossa confiança, né? De que Ele cuida de nós, né? Assim como os discípulos, né? Pedro, por exemplo, ele só sabia pescar, né? Era um pescador. Quando Jesus chamou ele, né? Pedro deixou tudo, né? Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus, né? E às vezes nós não queremos deixar, sabe? Por quê? Porque achamos que se a gente deixar, nós vamos ter dificuldade, vamos passar fome, né? Mas a gente tem que saber, se Ele nos escolheu, se Ele nos separou, nós estamos debaixo da mão dEle, nós somos ovelhas dEle, né? Ele é o nosso bom pastor que cuida de nós, né? Por isso é importante isso, estar livre para fazer a vontade dEle, né? A vontade do Pai, né? Então, confiar, né? Confiar no Senhor, confiar na sua palavra, né? Porque na obra de Deus nós nunca temos prejuízo, sabe? Nós podemos descansar, né? Aquele que sustenta todo o universo, todas as coisas, tudo quanto Ele criou, né? Também nos sustentará, né? Assim como sustenta os pássaros, né? Que não trabalham, né? Só cantam, no entanto, nenhum deles a gente vê caído morrendo de fome, né? É tudo sustentado por Deus, né? Assim também nós, né? Imagina nós, somos filhos, fazendo a sua vontade, né? Nada nos faltará, né? Eu falei aqui na oração que Jesus fez por nós, está aqui, olha, no capítulo 17, versículo 15, Jesus diz assim: quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então nós, que somos discípulos, né? Esta palavra nos alcança, né? Agora, para ser discípulo é importante isso, que a gente guarde a sua palavra, né? E quando nós guardamos a sua palavra, nós temos essa palavra a nosso favor, né? Palavra do Senhor Jesus, que Ele orou ao Pai para que nos livrasse de todo mal, né? Então, nós somos protegidos pela palavra do Senhor, né? É Ele que deu essa palavra, né? Então, é importante isso, basta confiar, né? E aqui no 11:25, né? Jesus diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, todo aquele que crê no Senhor, ele está dizendo assim, nunca morrerá, né? Uma promessa do Senhor, né? Todo aquele que crê, né, no Senhor. Crer nele é crer na sua palavra, né? Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Ele é a palavra, tudo foi criado pela palavra, né? A palavra do Criador, né? Tudo quanto nós lemos aqui é a palavra do Criador, né? Criador de todas as coisas, né? Que nós temos que fazer é crer na sua palavra, né? Porque tudo quanto Ele fez é visível aos nossos olhos, né? O universo, as estrelas, o sol, a lua, né? A gente vê a natureza, né? Que Deus criou, né? A gente vê a mão de Deus nas flores, né? Como é que Deus é, a perfeição de Deus, os detalhes, né? Então é assim, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E nós temos que crer.
Então, somente, né? Jesus no 14:6 diz assim, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um único caminho, né? Esse caminho é Jesus, né? Se nós não estivermos em Jesus, estamos fora do caminho, né? Estamos fora da verdade, né? Por quê? Porque Ele é a verdade, né? E essa verdade é que, através dessa verdade, que nós temos vida, né? E Jesus diz aqui que ninguém vem ao Pai senão por mim, entendeu? Então não adianta, né? Não buscar outros caminhos, não existe outro caminho. É um único caminho, né? Jesus, Ele é o único caminho. E no 15:1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, né? Então nós temos que estar ligados a essa videira, né? Videira verdadeira, para termos vida. Não podemos sair, né? Da videira, né? Mesmo porque se nós deixarmos a videira, nós não damos fruto, né? E nós fomos chamados para dar fruto, né? E damos fruto através dele, né? Quando recebemos do seu espírito, né? Porque a videira, o ramo por si só não dá fruto, né? Mas ligado a ele, nós damos fruto. Amém? Então isso é importante, e a gente esteja permanentemente ligado a ele, né? Ligado à sua palavra, né? Então é importante isso, que a gente tenha vida, né? A promessa de Deus é que a gente tenha vida em abundância, né? Não é uma vida de miséria, não é uma vida de fome, não é uma vida, mas é uma vida abundante, né? Abundante em todos os sentidos, né? Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor, né? E assim como o bom pastor cuida das suas ovelhas, cuida de nós também. Amém, irmão? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nesta palavra, né? Agradecer ao Senhor, né? Por mais esse dia, pelas suas palavras, né? Porque a sua palavra, como nós já vimos, é espírito e vida. É a única palavra que nos traz vida, né? Por isso que é importante, né? Que a gente tenha vida, que a gente consiga ter esse discernimento, né, espiritual, para saber o que tem vida e o que não tem vida, né? Nós fomos chamados para a vida, escolhidos para ter vida, né? E nós temos que saber que Ele já nos tirou deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, estamos neste mundo para fazer a vontade do Pai, sabe? Confiar nele, que Ele é que nos sustenta, né? Ele nos guia, Ele nos ensina todas as coisas. É nele que nós temos paz, temos alegria, é nele que nós temos salvação. Amém, irmãos? Então fique com esta palavra, né? E que Deus abençoe a todos. Vamos só agradecer ao Senhor, né? Orar. Que o Senhor continue falando com a gente, né? Conosco, a cada semana. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento em que estivemos, Pai, meditando na Tua palavra, Pai. Que esta palavra, Pai, adentre a cada coração, Pai, que venha transformar as vidas, Pai. Porque nós sabemos que é na Tua palavra que nós temos vida, a Tua palavra é o alimento necessário para nós, Pai. Pai, que a gente continue na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Continua, meu Deus, nos ensinando, Pai, que nós possamos a conhecer a Ti a cada dia, conhecer mais, Pai, da Tua palavra. Nos dirija, Pai, em tudo, Pai. Ser, Pai Santo, a nossa luz, abençoa, Pai, a nossa caminhada, que a gente possa estar sempre fazendo o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós desde já te agradecemos. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? E até a próxima, se Deus quiser.